Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. A história de hoje, Nosso Segredo. A minha carta não é só uma história de amor, e sim o desabafo de um homem. Eu peço por gentileza para que o meu nome e o nome da minha esposa sejam trocados, para que não venha gerar um problema futuro. Sempre fui um cara que buscava o amor. Tive algumas namoradas, mas a moça que eu gostava não era interessada em mim. Joana era secretária da empresa onde trabalhávamos. Ela era toda delicada. Andava bem vestida, salto alto, cabelo arrumado e um perfume que levava qualquer homem à loucura. Eu tentei por várias vezes me aproximar dela, porém ela sempre se esquivava. Surgiu um boato no meio da peãozada de que ela estava tendo um caso com um dos encarregados, e pior, o cara era casado. Fiquei com raiva e resolvi então deixar Joana de lado e fui arrumar uma namorada. E foi o que eu fiz. Comecei a namorar a Vera, que trabalhava no almoxarifado. Nisso, fiz uns cursos e acabei subindo de cargo na empresa. Meu salário melhorou e eu pude então trocar de carro e comprar uma moto, o que era o meu sonho. Percebi que Joana já me olhava diferente. Me dava bom dia, um sorrisinho aqui, outro ali, e sempre puxava um assunto. E para falar a verdade, comecei a gostar daquilo. Um dia, ela me convidou para sair e eu nem acreditei. Mas eu falei que não dava, porque eu estava namorando a Verinha do almoxarifado. Mas Joana não se deu por vencida e acabou me convencendo. Tivemos uma noite maravilhosa e eu me esqueci completamente da minha namorada. Dormimos abraçadinhos e quando eu acordei, Joana estava me fazendo carinho. Que imagem linda eu tive ao abrir os olhos. Eu gostava muito de Joana e estar ali com ela era um sonho. Nos beijamos e fizemos amor outra vez. Fugi da minha namorada como o diabo fugia da cruz. Eu não tinha coragem de olhar os olhos de Verinha. Depois de alguns dias, não teve jeito. Eu a procurei e falei que estava com problemas e não queria incomodá-la com nada daquilo. Levei flores, bombom e um CD do Roupa Nova que ela tanto queria. A Vera amou e pude então me redimir. Tudo estava novamente perfeito entre nós, até Joana aparecer. Ela tinha o poder de me desequilibrar, e quando eu via, já estava no motel, deitado ao lado daquela mulher maravilhosa. Vivíamos nos encontrando às escondidas. Certo dia, Joana me chamou para conversar e falou que estava grávida. Ela estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Coitada,
Ela pensou que eu não iria assumir a criança e fiz exatamente o contrário. Não só assumi a criança, como a pedi em casamento. Terminei com a Verinha e engatei um relacionamento sério com Joana. Ela estava esperando um filho meu. Não dava mais tempo para esperar. Nos casamos às pressas, para evitar falatórios. Meses depois, nosso filho nasceu. Meu filho nasceu forte, saudável e a cara da mãe. Ela pediu para eu escolher o nome da criança. Então, eu escolhi Samuel. Uma vez, acabei chegando em casa mais cedo e não fiz barulho, porque o meu carro quebrou e eu voltei de ônibus para casa. A porta da sala estava aberta e Joana conversava na cozinha com a sua irmã Nadir. Coloquei minha mochila no sofá e fui até lá. No pequeno corredor que levava até a cozinha, eu ouvi quando a minha cunhada disse: "Você nunca vai contar a verdade para ele?" Nessa hora eu parei. Fiquei muito curioso. Eu queria saber do que elas estavam falando. "Você quer que eu diga que o Samuel não é filho dele? E que o homem que me engravidou me deu um verdadeiro pé na bunda? E por eu não encontrar saída, eu tive que me jogar nos braços dele? Jamais. Jamais ele vai saber a verdade. E além do mais, hoje eu sou completamente apaixonada por ele. Não vou jogar meu casamento fora por conta de uma mentira do passado. Pai é aquele que cria e educa." Mas você sabe, né, Joana, que mentira tem perna curta. Nadir, se ela não apareceu até agora, não vai aparecer mais. Esquece isso. Não vou negar que nessa hora eu senti vontade de entrar lá e quebrar a cara dela. Mas alguma coisa bem mais forte do que eu me levou para fora de casa. Peguei minha mochila e saí. Eu chorei tanto, tive tanta raiva, tanto ódio. Era uma mistura de tantos sentimentos ruins que eu pensei em cometer uma loucura. Mas eu precisava me acalmar. Naquela noite, eu não voltei para casa. Mandei uma mensagem inventando uma desculpa de trabalho, dormi num hotel e fiquei pensando o que fazer. Sinceramente, eu não tinha coragem de contar essa história para ninguém. Lembrei de Verinha, a moça que eu deixei por ela, e não senti pena de mim. No outro dia, voltei para casa e quando meu filho me viu, pulou no meu colo, me beijou, me abraçou, falou que sentiu a minha falta e que dormiu com a mamãe para ela não ficar só. Olhei para a cara de Joana e senti raiva, vontade de falar tanta coisa para ela, mas preferi ir tomar banho. Ela me cobrou um beijo e eu voltei para dar um beijo nela. Fiquei diferente por alguns dias, mas logo tudo voltou ao normal. Eu não podia simplesmente jogar tudo que construímos para fora. Percebi que há muito amor entre nós
Temos uma família feliz, um filho lindo e uma história que só eu e ela sabemos, mas que nenhum de nós tem coragem de falar.